Com o Fernando Haddad na presidência, seria pior? É óbvio que tem sido levantado corretamente grandes críticas a esse governo Jair Bolsonaro, mas a pergunta que fica sempre é: e se o Haddad tivesse vencido? Estaria sendo pior ou estaria sendo melhor a administração brasileira? Bom, a gente tem que botar na mesa vários pontos, tá? Primeiro que a eleição de 2018 foi talvez a mais fácil para a grande maioria dos brasileiros. No segundo turno, entre o PT, aquele que roubou do país com grandes escândalos de corrupção, que tinha um projeto sim, bem arquitetado e que todo mundo já conhecia, e do outro lado, alguém que dizia que ia mudar tudo isso aí, né? Foi muito fácil para o brasileiro votar, muito fácil, inclusive muito mais fácil do que em 2014 entre a Dilma e o Aécio, porque tu tinha muitos benefícios que alguns brasileiros vinham recebendo e o PT, como sempre faz e faz muito bem a campanha do medo, como fez em 2018, foi lá e fez em 2014, dizendo que se a Dilma não fosse reeleita, tudo iria acabar, não iria restar nada, né? Então, ela ganhou. E houve depois todas aquelas manifestações, ficou insustentável e ela acabou caindo, né? Eu acredito que seria mais ou menos assim se o Haddad tivesse vencido as eleições, né? E por que eu estou trazendo isso à tona? Porque tem muita gente aí com a turma do Eu Avisei e que está completamente equivocada. Avisaram sim, avisaram que teria uma ditadura, avisaram que teriam tanques nas ruas, que mulheres seriam esquartejadas, que pobres, negros e gays seriam presos e até agora, pelo menos até agora, nada disso se confirmou. Então essa turma do Eu Avisei, ela está usando a má gestão do Bolsonaro, a crise no país, para dizer que ela estava certa em votar no Haddad. Mas não, ela não estava. Ela errou, inclusive, sobre o Eu Avisei, porque não está acontecendo nada do que elas falaram. Tá? É óbvio que ninguém esperava que fosse uma má gestão, mas está acontecendo. Só que com o Haddad poderia ser muito pior. Por quê? Primeiro que o Haddad, e aí eu acho que é um ponto crucial, é a questão de soltar o ex-presidente Lula, que hoje está solto, mas solto por uma questão judicial, por um cumprimento de pena, né? Não simplesmente por uma canetada de um presidente amigo dele, do partido dele. E isso aqui é independente se tu acha que o Lula é inocente, se tu acha que o Lula é culpado. Quero que tu pense no âmbito internacional. Quero que tu pense como ficaria a imagem do Brasil ao ter um ex-presidente preso por corrupção sendo solto simplesmente porque alguém do partido dele venceu as eleições. Se é difícil para ti imaginar isso, eu quero que tu imagine que hoje o Trump seja impeachmentado e seja preso por corrupção. E em 2024, tá, ganhe novamente algum republicano. Sim, o mal venceu novamente, o fascismo está à tona, não sei como que o democrata não ganhou, não sei o que aconteceu, que loucura, mas ganhou um republicano e ele dá uma canetada e solta o Trump. Como o mundo reagiria aos Estados Unidos, que é o maior país do mundo, a maior potência econômica do mundo, como ficaria a imagem dos Estados Unidos para o mundo se isso acontecesse? Como ficaria o Brasil, que não é os Estados Unidos, que é um país emergente? E aí tu tem dois pontos, né? Tu erra nos dois quesitos. Primeiro, se tu acha que o Lula é inocente, e se algum país do mundo acha que o Lula é inocente, como a esquerda defende, que não, porque olha esse jornal, olha o que esse país diz, ele está com o Lula, ele está com o presidente Lula, o país sabe que está acontecendo um golpe gigante no Brasil, blá, blá, blá. Beleza. Primeiro que, internacionalmente, se tu solta agora um presidente que inocentemente foi preso, tu tem uma insegurança jurídica porque tu está colocando pessoas inocentes na cadeia. Do outro lado, se tu solta um presidente corrupto, condenado por corrupção, por uma canetada no presidente, tu tem uma insegurança jurídica porque tu não consegue garantir que um corrupto fique na cadeia. Ou seja, não existe segurança jurídica no teu país. Esse talvez seja a coisa mais grave que poderia ter acontecido num possível mandato do Haddad. O segundo ponto que eu acho que seria pior é que a instabilidade seria absurda já logo desde o início. Que nem as manifestações que ocorreram pós a Dilma ganhar com 50 e poucos %, e que eu acho que seria o possível, pelo que a gente viu de números do Haddad ganhar, não seria que nem foi com o Bolsonaro, 54 a 44, se eu não me engano, seria mais uns 51 a 49, que nem foi Dilma e Aécio, mais ou menos por aí. Tu teria muitas manifestações porque o PT estava esgotado, o público
A população não queria mais o PT, a parte política não queria mais o PT, o STF, que hoje é a lei no Brasil, não queria mais o PT. Então, isso seria insustentável desde o início a gestão do Fernando Haddad. Então, eu acho que a gente teria muitas manifestações, muita gente querendo o impeachment logo desde os primeiros meses, seria uma loucura, não se sustentaria. E aí eu acho que o PT não conseguiria fazer o que ele fez nos outros anos, que era comprar o parlamento. Eu acho que muitos, a não ser que a gente tivesse um congresso totalmente voltado mais para o PT, que o PT tivesse emplacado muitos deputados, muitos senadores, e aí não tem como saber, mas ele não conseguiria, eu acho, comprar, que nem ele fez através do Mensalão ou do Petrolão, nas suas últimas gestões. Então, acho que ficaria insustentável por isso. Ele conseguiria fazer menos que o Bolsonaro até, talvez. É óbvio que isso não exime o desastre político que é, e de gestão, propriamente dita, o governo Bolsonaro, de comunicação, dentre tantas outras coisas. Como eu digo, tem coisas boas em todos os governos, tem gente boa, pelo menos, em todos os governos, tentando fazer alguma coisa. Infelizmente, as cabeças pensantes, as cabeças que mandam lá em cima têm algum viés ou alguma proposta diferente. Isso a gente não se espalha, a gente não fica sabendo. Tem coisas boas no governo Bolsonaro, coisas boas que passaram, a desburocratização foi incrível. A gente está vendo na questão da infraestrutura do transporte, botando o exército para fazer obras, está andando. Lei de liberdade econômica, aprovamos uma previdência não tão boa quanto seria, não sabemos se vai entrar alguma outra reforma. Mas tem questões desastrosas também, questão da educação desastrosa, colocou primeiro um cara que não falava nem português, depois botou um militante agora, tem a ala Lavista que está prejudicando demais o país, tem o próprio Bolsonaro que é incomunicável, que não tem como ter uma gestão com um líder assim, mas a questão toda será que com Haddad seria melhor? Na minha humilde opinião, não, seria. Nós estaríamos até pior se o nosso presidente fosse o Fernando Haddad.